Temos a honra de anunciar a seguir a palavra de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que falará agradecendo as manifestações de apreço que acaba de receber das casas do Congresso Nacional. Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nathan e eu vim falar sobre o contexto histórico da Constituição de 1946. A Constituição de 1946 foi marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, ela ignorou a questão de ideais fascistas e nazistas que estavam ao redor do mundo inteiro. Foi marcado também pelo fim do Estado Novo, que foi estabelecido por Vargas, no qual o governo dele instaurou a censura e também as pessoas estavam cheias de medo porque não podiam saber o que fazer e o que não fazer. E também a redemocratização do Brasil. Bom, comentando um pouco sobre essa redemocratização e também fazendo em comparação à questão da ditadura de Vargas, é que os três poderes que antes estavam concentrados agora se tornaram de novo independentes. E os direitos individuais que o cidadão não estava tendo ou não podia exercer naquele momento agora voltaram a exercer. Outra coisa, essa Constituição foi promulgada, ou seja, teve uma participação do povo e quem agora governava era Eurico Gaspar Dutra. Sendo que na anterior foi apenas Vargas que estabeleceu a Constituição como ele queria e porque ele queria. Basicamente é isso sobre o contexto histórico dela. O processo de criação da nova Constituição de 1946. A Constituição de 1946 pode ser vista como liberal, adequada ao contexto da redemocratização. No entanto, seus itens começaram a ser considerados inválidos a partir de 1964, com a criação dos atos institucionais pelo regime militar. Após a deposição de Getúlio Vargas do cargo de presidente, o cenário político nacional se rearticulou com a consolidação de uma nova Constituição. Uma nova Constituinte foi organizada com a eleição de deputados e senadores. Diversas figuras políticas foram escolhidas para criar uma nova carta, que indicava os novos rumos a serem tomados pelo país. Estado Novo, surgiram novos partidos políticos, com a mudança de regime de ditadura para a democracia. Então, fez-se necessária uma nova Constituição. Embora todos os três partidos, de maior porte que surgiram a partir de então, tenham contribuído de alguma forma para a elaboração dessa nova Constituição, é importante ressaltar que eles possuíam diversas ideologias entre si. De um lado, os conservadores estavam representados pela União Democrática Nacional e pelo Partido Social Democrático. Nesse grupo estava a burguesia, os industriais, a alta classe média, grandes comerciantes, proprietários de terra. Esses setores da sociedade defendiam a implantação de um capitalismo totalmente aberto ao capital estrangeiro e às grandes companhias internacionais. De um outro lado, estavam os progressistas, organizados no Partido Trabalhista Brasileiro, e representados em grande parte pelos operários, defendiam o capitalismo nacionalista e seguissem aos interesses do Brasil, e não das grandes potências. A apresentação desses grupos opostos também é importante para que possamos entender mais à frente a implantação da ditadura militar de 1964. Sob o controle desses partidos, em 1946, a Assembleia Constituinte aprovou a nova Carta Magna Brasileira.
E assim foi criado os poderes: poder executivo exercido pelo presidente da República, poder legislativo constituído pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados, poder judiciário formado por tribunais federais de cada estado e pelo Supremo Tribunal Federal, e autonomia política e administrativa para os estados. A Constituição de 1946 pode ser vista como liberal e adequada ao contexto da democratização. Olá a todos, caros amigos. Em continuação às explicações dos meus colegas Natan e Tatiane, eu vou aqui descrever alguns eventos internos e externos que levaram à criação da nova Constituição e também falarei sobre algumas características da mesma. O ano era 1946. O mundo se recuperava da mais sangrenta guerra de sua história. O grande destaque do período do governo de Eurico Gaspar Dutra está relacionado ao contexto da Guerra Fria, no âmbito externo. A partir de 1946 e 1947, o quadro da bipolarização do mundo já era evidente. Assim, o governo de Dutra se alinhou com os interesses dos Estados Unidos e adotou uma política absolutamente contrária ao comunismo e tudo ao que ele significava. O resultado disso foi o completo rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética. Tendo como pano de fundo o contexto externo, já dá para se notar que tudo que acontecia fora do território brasileiro a essa época, de maneira direta e indiretamente, acabou influenciando todos os eventos que aconteceram dentro do território nacional. Até porque a Guerra Fria, ela não começava e não terminava nas fronteiras do país. Era óbvio que dentro do Brasil tinha pessoas que tinham um interesse maior pelos Estados Unidos, outro pelos ideais da União Soviética, e isso acabou afetando a política nacional. Alguns pontos interessantes da Constituição de 1946 é que ela foi o resultado de uma Assembleia Constituinte. Por exemplo, já em 1946 os parlamentares tomaram posse e no dia 15 de março eles começaram os trabalhos do projeto da nova Constituição. No dia 9 de setembro foi encerrada a redação do texto constitucional. A votação desse texto se deu no dia 17 de setembro de 1946 e já no dia seguinte, no dia 18 de setembro de 1946, foi proclamada a nova Constituição. Essa Constituição, por motivos óbvios, não era perfeita, mas interessante, ela manteve algumas conquistas sociais ainda de 1930, reforçou valores da democracia e consolidou a instalação desse sistema pela primeira vez no Brasil. O sistema político que surgiu em 1946, que decorreu ainda dessa Constituição, foi baseada no sistema representativo, com eleições para cargos em todas as esferas, para a União, para os estados, para os municípios. O mandato de 5 anos para presidente, sem direito à reeleição, seria eleito, por exemplo, quem tivesse mais votos em um único turno. No caso dos deputados e senadores, esses sim teriam direito à reeleição. No caso dos deputados, 4 anos e dos senadores, 8 anos. Mas tinha uma boa limitação dos limites de cada um dos 3 poderes. Concedia importantes direitos individuais, como liberdade de imprensa e liberdade de opinião. Mas essa Constituição também ela tinha alguns problemas. Por exemplo, ela reconhecia o direito de greve, mas ela determinava que a sua regulação fosse mediante lei futura, que óbvio poderia de alguma maneira dificultar o direito de greve para o trabalhador. Mas como era um fato histórico ali, foi um acordo interno ali, e realmente ali essa questão da greve ficou para o futuro, essa regulação do direito de greve ficou para o futuro. Ela não incorporava os trabalhadores rurais aos direitos trabalhistas, que era lamentável.
E outra coisa interessante é que ela permitia a intervenção dos militares na política brasileira. Essa Constituição esteve em vigência até 1964, com o golpe civil-militar de 64, pelo ato institucional número 1, e que depois, oficialmente, foi substituído pela Constituição outorgada em 1967. Espero que tenham gostado e um forte abraço.